Ele, um herdeiro milionário, é acusado de ser elitista. Para provar seu valor, ele se disfarça de faxineiro em seu próprio hotel. Ela, uma camareira humilde, com um senso de humor cativante. Leonardo, disfarçado como Léo, o novo e desajeitado faxineiro, comete inúmeros erros. Em um momento particularmente constrangedor, ele espera que Mariana o repreenda, mas ela, em vez disso, cai na risada. Uma risada genuína e contagiante que ele não ouvia em anos. Leonardo, inicialmente chocado por ser ridicularizado, sente seu orgulho ferido. Mas ao ver a pureza da risada de Mariana e a forma como ela o trata sem reverência, o herdeiro milionário se apaixona quando ela riu dele. Prepare-se para uma reviravolta onde um disfarce vira amor. E a alta sociedade e o passado tentarão destruir essa união inesperada. Mas o poder do amor verdadeiro se mostrará inquebrável. E um milionário que riu pela primeira vez descobrirá a verdadeira riqueza. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O som das ondas quebrava suavemente na praia de Copacabana, mas Leonardo Sterling mal notava a vista deslumbrante através das janelas de vidro do escritório do 40º andar. Seus olhos escuros estavam fixos nos papéis espalhados sobre a mesa de mogno, números e relatórios que representavam décadas de trabalho árduo de sua família. Aos 30 anos, Leonardo havia crescido entre os corredores dourados dos hotéis Sterling, respirando o aroma de luxo e ouvindo o murmúrio discreto de hóspedes ilustres desde criança. A empresa fundada por seu avô havia se tornado um dos maiores grupos hoteleiros do país, com propriedades espalhadas de São Paulo ao Rio de Janeiro, de Salvador a Florianópolis. Hotéis 5 estrelas que recebiam celebridades internacionais, executivos poderosos e turistas dispostos a pagar fortunas por uma experiência inesquecível. Leonardo conhecia cada detalhe dos balanços financeiros, dominava as estratégias de mercado e falava fluentemente com investidores em 3 idiomas. Em qualquer reunião de conselho, sua inteligência afiada e seu conhecimento técnico impressionavam até os executivos mais experientes. Mas hoje, algo pesava em seu peito como uma pedra. As palavras de seu pai, Edmundo Sterling, ainda ecoavam em sua mente como um eco indesejado. Você entende de números, Leonardo, mas não entende de pessoas. Como vai comandar um império que depende do trabalho de milhares de funcionários se você nunca sujou as mãos ao lado deles? E conversa havia acontecido 3 dias antes, durante uma reunião tensa do Conselho Administrativo. Leonardo estava apresentando seu plano de expansão para o Nordeste, quando um dos diretores, claramente influenciado por seu pai, questionou sua capacidade de liderança. "O rapaz é brilhante com planilhas", disse o homem de cabelos grisalhos, "mas já trabalhou um dia sequer na linha de frente? Já conversou por mais de 5 minutos com uma camareira? Com um garçom? Como pode entender as necessidades de nossos funcionários se vive numa torre de marfim?" Leonardo havia tentado defender-se, citando suas visitas regulares aos hotéis, suas análises de satisfação dos funcionários, seus estudos de caso internacionais. Mas as palavras soaram ocas até para ele mesmo. A verdade era incontestável. Ele conhecia os números, as estratégias, os mercados, mas raramente havia interagido de forma genuína com os funcionários que faziam o império funcionar. Edmundo Sterling era um homem justo, mas exigente. Havia construído o negócio do zero, começando como recepcionista em um pequeno hotel no interior de Minas Gerais, antes de abrir sua primeira pousada aos 25 anos. Ele conhecia cada aspecto do negócio porque havia trabalhado em cada função. "Filho", disse ele ao final da reunião, "você tem 3 meses para me provar que pode liderar pessoas de verdade, não apenas gerenciar planilhas. Se não conseguir, vou reconsiderar a sucessão."
A ameaça não era vazia. Leonardo sabia que seu pai estava falando sério. Edmundo havia dedicado a vida inteira àqueles hotéis e não entregaria o comando a alguém em quem não confiasse completamente. Mesmo sendo o herdeiro natural, Leonardo precisaria conquistar o respeito não apenas da família, mas de todos que duvidavam de sua capacidade de conectar-se com as pessoas que fariam seu sucesso ou fracasso. Durante 2 dias, Leonardo havia remoído a conversa, oscilando entre a raiva e a autocompreensão. Olhando-se no espelho de seu apartamento em Ipanema, reconhecia que havia se tornado exatamente o que seu pai temia. Um executivo competente, mas distante da realidade de quem realmente fazia o trabalho pesado. Seus ternos impecáveis, seus carros importados, seus jantares em restaurantes exclusivos haviam criado uma bolha ao redor dele. Foi então que a ideia surgiu, audaciosa e assustadora ao mesmo tempo. Se seu pai queria que ele entendesse os funcionários, Leonardo iria mais longe do que qualquer um esperava. Não faria apenas algumas visitas protocolares ou conversas superficiais. Ele iria trabalhar lado a lado com eles, literalmente. O plano era arriscado e para muitos pareceria ridículo. Leonardo Sterling, formado em administração pela FGV, com MBA em Harvard, herdeiro de uma fortuna de 8 dígitos, se passaria por um faxineiro comum em um de seus próprios hotéis. Escolheria o Sterling Atlântico, o hotel de luxo na Barra da Tijuca que havia sido inaugurado 2 anos antes e onde ele raramente aparecia. Ninguém o conheceria pessoalmente. Durante uma semana inteira, Leonardo planejou cada detalhe. Criaria uma identidade falsa, Léo Silva, um rapaz do interior que vinha para o Rio em busca de oportunidades. Alugaria um pequeno apartamento em um bairro popular, compraria roupas simples, estudaria como se comportar, como falar, como agir. Seria um método de imersão total que lhe daria finalmente a perspectiva que tanto precisava. A resistência veio de todos os lados. Seu assistente particular achou a ideia insana. Seu advogado alertou sobre os riscos legais. Seus amigos riram, achando que era apenas mais uma das excentricidades do playboy dos hotéis, como às vezes era chamado pela mídia social. Mas Leonardo estava determinado. Pela primeira vez em anos, sentia que estava tomando uma decisão verdadeiramente corajosa. Não apenas inteligente. Na véspera de começar sua nova vida, Leonardo estava nervoso de uma forma que não experimentava desde a adolescência. Guardara seus relógios de luxo, suas gravatas de seda, seus sapatos italianos. Em seu lugar, havia calças jeans baratas, camisetas simples e tênis desgastados comprados em uma loja popular. Olhando-se no espelho, mal se reconhecia. Seu pai não sabia dos detalhes do plano, apenas que Leonardo havia decidido passar um tempo conhecendo melhor as operações práticas. Edmundo ficara intrigado, mas apoiara a iniciativa. Ótimo, filho. É isso que eu queria ouvir. Mas lembre-se, você tem 3 meses para me convencer de que pode ser mais do que apenas um administrador brilhante. Leonardo respirou fundo. Ajustou sua nova identidade e se preparou para descobrir quem realmente era quando despido de todos os privilégios que sempre definiraram sua vida. No dia seguinte, Léo Silva se apresentaria para trabalhar como faxineiro no Sterling Atlântico, iniciando a experiência mais desafiadora de sua existência. O Sterling Atlântico despertava com a movimentação silenciosa de funcionários que chegavam antes do amanhecer. Leonardo estacionou sua moto emprestada no estacionamento dos funcionários, as mãos tremendo ligeiramente, não pelo frio da madrugada carioca, mas pela ansiedade que tomava conta dele. Vestia um uniforme azul marinho simples e carregava uma mochila barata com seus poucos pertences de Léo Silva. A entrada dos funcionários ficava nos fundos do hotel, longe da suntuosa recepção de mármore que ele conhecia tão bem. Era um mundo paralelo que existia nos bastidores de seu próprio império, movimentando-se com precisão,
para garantir que os hóspedes jamais percebessem o trabalho árduo por trás de cada conforto. Você deve ser o Léo, disse Dona Carmen, a supervisora de limpeza. Uma mulher robusta, de 50 e poucos anos, com um sorriso caloroso, mas olhos que não perdiam nada. Bem-vindo ao time. Vou te apresentar a Mariana. Ela vai te ensinar o básico hoje. Leonardo acenou, tentando parecer natural, mas sua postura ereta e a forma como observava tudo ao redor denunciavam sua inexperiência. Seguiu Dona Carmen pelos corredores de serviço, passando pela lavanderia industrial, pelos depósitos de materiais de limpeza e pela sala onde os funcionários guardavam seus pertences. Foi então que a viu. Mariana Costa estava organizando um carrinho de limpeza, cantarolando baixinho uma música popular, enquanto checava se todos os produtos estavam nos lugares certos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, e ela usava o mesmo uniforme azul marinho, mas de alguma forma conseguia parecer elegante mesmo na roupa simples. Quando se virou para cumprimentá-lo, Leonardo foi atingido pelo sorriso mais genuíno que havia visto em anos. Oi, você deve ser o novato, lhe disse Mariana, estendendo a mão. Eu sou a Mari. Dona Carmen disse que você nunca trabalhou em hotel antes, é isso mesmo? É verdade, gaguejou Leonardo, apertando a mão dela e notando a firmeza do cumprimento. Sou Léo Silva. Relaxa, Léo, todo mundo foi novato um dia. Vou te ensinar tudo direitinho. Você vai ver que não é tão complicado assim. A voz de Mariana tinha uma qualidade musical, um otimismo contagiante que parecia iluminar o corredor austero. Durante a primeira hora, Mariana explicou os procedimentos básicos com uma paciência que surpreendeu Leonardo. Ela mostrou como preparar os produtos de limpeza, como organizar o carrinho para máxima eficiência, como identificar os diferentes tipos de sujeira e qual produto usar para cada situação. Leonardo tentava acompanhar, mas sua mente, acostumada a estratégias corporativas complexas, se confundia com tarefas aparentemente simples. A gente começa sempre pelos banheiros, explicou Mariana enquanto empurrava o carrinho em direção aos andares superiores. Eu sei que não é a parte mais glamourosa, mas é a mais importante. Um banheiro mal limpo pode arruinar toda a experiência do hóspede. Leonardo assentiu, tentando parecer interessado, mas suas mãos suavam ao pensar em limpar banheiros. Em sua vida inteira, nunca havia limpado nem mesmo o próprio banheiro em casa. Sempre teve empregadas para isso. O desastre começou no terceiro. Quarto, Mariana havia lhe dado a tarefa simples de limpar o espelho do banheiro enquanto ela organizava as toalhas. Leonardo pegou o frasco de produto de limpeza, mas na tentativa de mostrar eficiência, apertou com muita força. O líquido esguichou violentamente, respingando em seu rosto, na parede, no chão e até no teto. Assustado, ele deu um passo para trás e pisou no próprio balde, que voou pelos ares, espalhando água com sabão por todo o piso. Em pânico, Leonardo tentou se equilibrar, mas seus pés escorregaram na água ensaboada. Ele se agarrou na cortina do box para não cair, mas o tecido se desprendeu da haste, envolvendo-o como uma mortalha, enquanto ele deslizava pelo chão molhado em uma sequência cômica de movimentos descoordenados. Quando finalmente parou de escorregar, estava sentado no chão encharcado, com a cortina em volta do corpo e espuma de sabão nos cabelos. O banheiro parecia ter sido atingido por um furacão de produtos de limpeza. Leonardo esperava gritos, repreensões, talvez até demissão imediata. Em sua vida empresarial, um erro muito menor poderia resultar em consequências severas. Ele olhou para Mariana, preparando-se para o pior. Mas o que aconteceu a seguir mudou sua vida para sempre. Mariana olhou para ele, o homem poderoso e temido nos conselhos administrativos, agora sentado no chão como uma criança que havia feito arte, e começou a rir. Não era uma risada de escárnio ou crueldade.
mas uma gargalhada genuína, cristalina, que brotava do fundo de sua alma como uma fonte de alegria pura. Meu Deus do céu! E conseguiu dizer entre as risadas: em 15 anos trabalhando em hotéis, eu nunca vi ninguém conseguir fazer tanta bagunça tentando limpar um espelho. A risada de Mariana era contagiante, musical, completamente livre de malícia. Ela ria da situação, não dele, e de alguma forma conseguia encontrar beleza no caos que ele havia criado. Era a risada de alguém que sabia encontrar leveza, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, que transformava desastres em motivos de alegria. Leonardo, ainda sentado no chão encharcado, sentiu algo se mover dentro de seu peito. Algo que havia estado adormecido por anos. Não era apenas atração física, embora Mariana fosse lindíssima quando ria assim. Era algo mais profundo, mais transformador. Era como se, naquele momento de completa vulnerabilidade e ridículo, ele tivesse visto a verdadeira essência da felicidade. Por anos, Leonardo havia sido tratado com reverência, medo ou interesse. Ninguém ria na presença dele, a não ser dos gracejos que ele fazia ou das piadas que contava. Mas ali estava uma mulher que ria dele, de sua incompetência, de sua situação patética, e de alguma forma isso era a coisa mais bonita que ele já havia experimentado. Vem, vamos te tirar daí antes que você se afogue em espuma, disse Mariana, ainda rindo e estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. A gente vai ter que começar do zero, mas não se preocupa. Todo mundo tem um primeiro dia terrível. Quando Leonardo pegou na mão dela para se levantar, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Não era apenas o toque físico, mas a gentileza genuína, a aceitação completa de suas falhas, a capacidade dela de transformar seu maior constrangimento em um momento de conexão humana real. Naquele instante, o magnata dos hotéis se apaixonou perdidamente pela camareira, que riu de suas trapalhadas com a pureza de uma criança e a sabedoria de uma mulher que conhecia o verdadeiro valor da alegria. Nas semanas seguintes ao desastre do banheiro, Leonardo se transformou no aluno mais dedicado que Mariana já havia treinado. Chegava meia hora mais cedo todos os dias, estudava os produtos de limpeza como se fossem relatórios financeiros complexos e fazia anotações em um pequeno caderno que carregava no bolso do uniforme. Léo, você não precisa decorar a fórmula química do detergente, ria Mariana, observando-o ler atentamente o rótulo de um produto pela quinta vez. É só borrifar e esfregar, não é ciência de foguete. Mas para Leonardo, cada tarefa havia se tornado uma missão pessoal. Não apenas porque queria impressionar Mariana, embora isso fosse uma motivação poderosa, mas porque, pela primeira vez na vida, estava aprendendo algo completamente novo, algo que o tirava de sua zona de conforto de forma radical. Cada espelho limpo sem manchar, cada cama arrumada com perfeição, cada banheiro higienizado representava uma pequena vitória sobre sua antiga vida de privilégios. O que mais o surpreendia era descobrir a complexidade oculta naquele trabalho que sempre considerara simples. Havia uma ciência em saber qual produto usar em cada superfície, uma arte em organizar um quarto para que parecesse acolhedor, uma estratégia em planejar a rota de limpeza para maximizar a eficiência. Mariana dominava tudo isso com uma naturalidade que ele admirava cada vez mais. Você está melhorando muito rápido, comentou ela certa manhã enquanto arrumavam juntos a suíte presidencial. Ironicamente, o mesmo tipo de acomodação onde Leonardo sempre ficava quando viajava. A maioria dos novatos demora meses para pegar o jeito, mas você parece ter um talento natural para a organização. Leonardo sorriu, tentando disfarçar o orgulho que sentia com o elogio. Se ela soubesse que ele havia passado anos organizando operações hoteleiras complexas, entenderia de onde vinha essa aptidão natural.
Mas a verdade era que trabalhar ao lado dela estava lhe ensinando coisas que nenhum MBA havia coberto. Durante os intervalos para o café, Leonardo começou a conhecer melhor a vida de Mariana. Ela morava em Madureira com a mãe, Dona Conceição, que havia criado 3 filhos sozinha, depois que o marido os abandonou quando Mariana tinha 15 anos. Trabalhava no setor hoteleiro desde os 19 anos. Enviava dinheiro regularmente para ajudar a custear o tratamento de saúde da mãe e ainda conseguia manter um otimismo contagiante que iluminava qualquer ambiente. Minha mãe sempre diz que a gente pode escolher ficar amargurado com os problemas ou aprender a dançar na chuva, contou Mariana, mexendo o açúcar no café. Eu prefiro dançar. Leonardo ouvia essas histórias com uma fascinação crescente. A vida de Mariana era cheia de desafios que ele jamais havia enfrentado, mas ela os transformava em lições de gratidão e força. Comparado a isso, seus próprios problemas, pressões do conselho administrativo, decisões de investimento, disputas familiares sobre a sucessão, pareciam absurdamente triviais. Aos poucos, Leonardo começou a compartilhar pedaços cuidadosamente editados de sua própria história. Inventou uma infância no interior de Minas Gerais. Falou sobre um pai rigoroso demais e sobre a sensação de nunca ser bom o suficiente. A ficção era tão próxima da realidade emocional que às vezes ele mesmo esquecia onde terminava Léo Silva e começava Leonardo Sterling. Você tem um jeito diferente de falar, observou Mariana um dia enquanto almoçavam na lanchonete dos funcionários. Parece que estudou mais que a maioria de nós. O coração de Leonardo disparou. Ele havia se esforçado tanto para adaptar seu vocabulário, mas pequenos detalhes ainda o denunciavam. Eu sempre gostei muito de ler, disse, tentando soar casual. Minha mãe dizia que isso era importante. Mariana acenou, parecendo aceitar a explicação. Eu também adoro ler, principalmente romances. Sabe aqueles onde a moça pobre se apaixona pelo rapaz rico e vivem felizes para sempre? Eu sei que é fantasia, mas é gostoso sonhar às vezes. Leonardo quase engasgou com o refrigerante. E você acredita que isso poderia acontecer na vida real? Ah, Léo. Mariana riu daquele jeito que fazia o coração dele acelerar. Esse tipo de coisa só existe nos livros. Na vida real, cada um fica no seu mundinho. Rico casa com rica, pobre casa com pobre. É assim que funciona. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Não pela crueldade. Mariana nunca era cruel, mas pela naturalidade com que ela aceitava essa separação de mundos como um fato imutável da vida. Para ela, a ideia de que alguém como Léo Silva pudesse estar interessado romanticamente em alguém de outra classe social era tão absurda quanto a possibilidade de voar. Isso só intensificou a determinação de Leonardo. Ele começou a procurar pequenas formas de demonstrar seu interesse, sempre dentro dos limites de sua identidade falsa. Trazia café extra para ela nas manhãs frias, oferecia-se para carregar os equipamentos mais pesados, inventava desculpas para trabalharem juntos em quartos especiais. O breakthrough veio durante uma situação de emergência. Um hóspede importante havia feito uma reclamação séria sobre a limpeza de seu quarto, e Dona Carmen estava desesperada. O gerente-geral do hotel estava a caminho para uma inspeção, e se encontrasse qualquer problema, haveria demissões. Mari, você e o Léo vão ter que refazer completamente a suíte 1205, disse Dona Carmen, visivelmente nervosa. Vocês são os melhores que eu tenho. Leonardo conhecia aquela suíte melhor que ninguém. Era onde ele mesmo ficava hospedado quando precisava supervisionar pessoalmente as operações do Sterling Atlântico. Sabia exatamente o que um hóspede exigente procuraria e como resolver qualquer problema. Trabalhando lado a lado com Mariana, ele discretamente guiou a limpeza para os pontos que sabia serem cruciais. Sugeriu verificar as janelas do banheiro, lugares que a gente esquece às vezes,
Orientou a reorganização dos amenities. O hóspede gosta quando está tudo alinhado perfeitamente. E até mesmo ajustou a temperatura do ar-condicionado. Se deixar muito frio, ele vai reclamar. Se deixar muito quente também. Quando terminaram, o quarto estava impecável. Mariana olhou ao redor impressionada. Léo, como você sabia de todas essas coisas? Você trabalha aqui há menos de um mês e parece entender melhor que eu o que os hóspedes querem. Leonardo sentiu o sangue gelar. Havia sido descuidado, deixando sua expertise aparecer demais. Eu observo muito, disse rapidamente. E você é uma ótima professora. Mariana o estudou por um momento, seus olhos inteligentes buscando algo que não conseguia nomear. Tem algo diferente em você, Léo Silva. Não consigo descobrir o que é, mas tem. Naquele momento, observando Mariana tentar decifrar o mistério que ele representava, Leonardo soube que estava chegando a um ponto perigoso. Cada dia que passava, ele se apaixonava mais por ela, mas também cavava mais fundo a mentira que os separava. Logo teria que enfrentar as consequências de sua escolha corajosa, mas potencialmente desastrosa. O primeiro grande teste chegou numa quinta-feira chuvosa, quando Leonardo menos esperava. Ele estava ajudando Mariana a organizar o depósito de materiais de limpeza, quando Dona Carmen apareceu na porta, com uma expressão de pânico mal disfarçado. Mari, Léo, vocês dois vão ter que fazer um favor enorme para mim, disse ela, torcendo as mãos nervosamente. Chegou um grupo de empresários importantes hoje de manhã e o pessoal da limpeza dos andares VIP chamou no último minuto. Preciso que vocês cubram o 15º andar. Leonardo sentiu o sangue gelar. O 15º andar era reservado exclusivamente para hóspedes de altíssimo perfil. CEOs de multinacionais, políticos influentes, celebridades que pagavam fortunas pela privacidade e discrição. Era exatamente o tipo de ambiente onde ele poderia ser reconhecido. Dona Carmen, eu nunca trabalhei nos andares VIP, protestou Leonardo, tentando encontrar uma desculpa. Talvez seja melhor eu ficar aqui organizando o estoque? Nada disso, Léo. Você está melhorando muito rápido e preciso dos meus melhores funcionários lá em cima. Além do mais, a Mari vai estar com você o tempo todo. Mariana o olhou com curiosidade. Por que você está nervoso? É só limpeza, igual aos outros andares. Leonardo não tinha escolha. Recusar insistentemente levantaria suspeitas ainda maiores. Pegou seu carrinho de limpeza com as mãos trêmulas e seguiu Mariana até o elevador de serviço. Durante a subida, tentou se acalmar. Eram apenas alguns empresários. As chances de encontrar alguém que o conhecesse eram mínimas. Ele manteria a cabeça baixa, faria o trabalho rapidamente e sairia de lá sem problemas. O 15º andar era um mundo à parte. Os corredores eram mais largos, as portas mais imponentes e mesmo o ar parecia mais refinado. Leonardo conhecia cada detalhe daquele ambiente. Havia jantado ali várias vezes em reuniões privadas. Começamos pela suíte 1501, disse Mariana conferindo a lista. O hóspede saiu para uma reunião, então temos campo livre. Eles trabalhavam há cerca de meia hora quando Leonardo ouviu vozes no corredor. Vozes masculinas, conversando em tom animado sobre negócios. Uma delas fez seu coração parar. Era Rodrigo Mendes, seu sócio em 2 empreendimentos e amigo desde a época da faculdade. Se Rodrigo o visse ali, vestido de faxineiro, não apenas sua identidade falsa seria destruída, mas a notícia chegaria aos ouvidos de seu pai em questão de horas. Mari, sussurrou Leonardo desesperadamente, eu preciso ir ao banheiro. Urgente. Mariana o olhou preocupada. Você está pálido, Léo. Está passando mal? As vozes estavam se aproximando. Leonardo podia distinguir a risada característica de Rodrigo. Aquela gargalhada que ecoava pelos salões dos clubes exclusivos onde eles frequentavam juntos. Em pânico absoluto,
Leonardo fez a única coisa que conseguiu pensar. Mergulhou embaixo da cama king size da suíte, arrastando consigo alguns produtos de limpeza numa tentativa desesperada de se esconder. Léo, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Mariana se abaixou, tentando entender o que havia acontecido. As vozes chegaram até a porta. Leonardo ouviu Rodrigo explicando para alguém, provavelmente outro hóspede, sobre as excelentes acomodações do Sterling Atlântico e como Leonardo Sterling realmente sabia administrar um negócio. Deitado, debaixo da cama como uma criança se escondendo de um monstro, Leonardo jamais havia se sentido tão humilhado na vida. Não apenas pela situação ridícula, mas pela consciência de que estava arrastando Mariana para aquela farsa insana. Léo, sai daí agora, sussurrou Mariana com urgência. Se alguém entrar aqui e vir você escondido debaixo da cama, vão pensar que somos ladrões. As vozes se afastaram pelo corredor, mas Leonardo permaneceu imóvel, paralisado pela realização do quão próximo havia chegado do desastre. Quando finalmente saiu de debaixo da cama, estava coberto de poeira e com o uniforme amassado. Mariana o observava com uma mistura de preocupação e irritação. O que foi isso, Léo? Você me assustou. Eu achei que tinha esquecido alguma coisa debaixo da cama, mentiu ele fracamente. Que coisa? E desde quando você fica tão nervoso assim? Desde que chegamos aqui, você está estranho. Leonardo tentou limpar a poeira do uniforme, mas suas mãos tremiam. Não é nada, Mari. Vamos continuar o trabalho. Mas Mariana não estava convencida. Pelo resto da manhã, ela o observou com crescente desconfiança. Leonardo cometeu uma série de erros nervosos. Derrubou um vaso decorativo, usou o produto errado para limpar uma superfície de mármore e chegou até mesmo a se dirigir educadamente a um hóspede que passou pelo corredor. Um erro que nenhum funcionário experiente cometeria. Dia piorou quando voltaram para o andar térreo. Dona Carmen os esperava com uma expressão sombria. Mari, preciso falar com você. A gerência recebeu uma reclamação sobre a limpeza do 15º andar. Dizem que encontraram produtos espalhados no chão e que uma das suítes não foi limpa adequadamente. Leonardo sentiu o mundo desabar. Em sua pressa para se esconder, havia derrubado alguns itens do carrinho de limpeza e não havia notado. Isso é impossível, Dona Carmen, protestou Mariana. Eu e o Léo fizemos tudo direitinho. Eu conferi pessoalmente. Eu sei que vocês são cuidadosos, mas a reclamação veio lá de cima. Vou ter que dar uma advertência oficial para vocês dois. Leonardo viu o rosto de Mariana empalidecer. Uma advertência oficial significava que qualquer erro futuro poderia resultar em demissão. Para alguém como ela, que sustentava a família e não podia se dar ao luxo de perder o emprego, aquilo era uma catástrofe. Dona Carmen, a culpa foi minha, disse Leonardo rapidamente. A Mari fez tudo certo. Eu que cometi os erros. Léo, não precisa me defender, disse Mariana, mas havia algo novo em sua voz, uma frieza que ele nunca havia ouvido antes. Se erramos, erramos juntos. Mas Leonardo podia ver nos olhos dela uma pergunta que o assombrava. Por que tantos problemas começaram a acontecer depois que ele chegou? Naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento alugado, Leonardo se questionou seriamente se deveria continuar com aquela farsa. Ele estava colocando Mariana em risco, mentindo para ela todos os dias e construindo um relacionamento baseado numa mentira gigantesca. Pior ainda, estava descobrindo que quanto mais a conhecia, mais a amava. E mais impossível se tornava a ideia de revelar quem realmente era. Como um homem que havia construído toda a sua identidade sobre privilégios e poder, poderia explicar que havia passado meses fingindo ser um faxineiro. Como Mariana poderia confiar nele novamente depois de descobrir a extensão de sua mentira? Pela primeira vez, desde que havia começado aquela jornada, Leonardo considerou seriamente desistir.
voltar para sua vida de antes, assumir o controle da empresa como seu pai queria e tentar esquecer a mulher que havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A resposta inesperada veio na forma de seu Antônio, o funcionário mais antigo do Sterling Atlântico. Aos 62 anos, ele trabalhava na manutenção do hotel há mais de 20 anos e conhecia cada canto, cada segredo, cada história daquelas paredes. Era respeitado por todos, desde a gerência até os novatos, por sua sabedoria prática e sua capacidade de resolver problemas aparentemente impossíveis. Leonardo o encontrou no final de um dia particularmente difícil, sentado sozinho na área de descanso dos funcionários, tomando um café e lendo um jornal antigo. Ainda atormentado pela advertência que havia custado a Mariana e pela crescente desconfiança nos olhos dela, Leonardo estava considerando seriamente apresentar sua demissão na manhã seguinte. "Posso sentar aqui, seu Antônio?" perguntou Leonardo timidamente. O homem mais velho o examinou por um momento, seus olhos experientes parecendo enxergar mais do que Leonardo gostaria. "Claro, menino. Você parece precisar de uma conversa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, Leonardo mexendo nervosamente em seu café enquanto seu Antônio continuava lendo. Finalmente, o homem mais velho dobrou o jornal e se virou para ele. "Você não é como os outros novatos que já trabalharam aqui", disse seu Antônio calmamente. O coração de Leonardo disparou. "Como assim?" "Já vi muitos rapazes e moças chegarem aqui ao longo dos anos. Alguns vêm porque precisam do dinheiro, outros porque não têm outra opção. Mas você é diferente. Tem educação demais para estar aqui. E ao mesmo tempo parece estar aprendendo algo que vai muito além de como limpar um quarto." Leonardo engoliu em seco. "Eu não entendo." "Entende sim", disse seu Antônio com um sorriso paternal. "Olha, menino, eu não sei qual é a sua história verdadeira e não vou perguntar. Cada um tem suas razões para estar onde está. Mas posso te dizer uma coisa. A Mari está se perguntando quem você é de verdade. Ela disse alguma coisa? Não precisa dizer. Eu a conheço desde que ela chegou aqui. Uma menina de 19 anos, assustada, tentando sustentar a família. Vi ela crescer, se tornar a profissional dedicada que é hoje. E nunca vi ela olhar para ninguém do jeito que olha para você." Leonardo sentiu uma mistura de esperança e pânico. "Seu Antônio, Me deixa terminar", interrompeu o homem mais velho. "Seja lá quem você é, seja lá o que te trouxe aqui, uma coisa eu posso ver claramente. Você se importa com ela. De verdade. E ela se importa com você também, mesmo que não entenda completamente por quê." Seu Antônio se inclinou para a frente, baixando a voz. "Mas tem uma coisa que você precisa saber. A Mari já passou por muito sofrimento na vida. O pai a abandonou quando ela era adolescente. Já teve o coração partido por um rapaz que prometeu mundos e fundos e depois desapareceu quando descobriu que ela não tinha dinheiro para emprestar. Ela construiu muros altos ao redor do coração. E se você está conseguindo derrubá-los, é porque há algo muito especial acontecendo aqui." Leonardo absorveu essas palavras como um homem sedento absorve água. "O que você está tentando me dizer?" "Estou dizendo que se você está aqui por algum motivo temporário, se tem planos de sumir da vida dela quando conseguir o que veio buscar, é melhor parar agora. Mas se seus sentimentos são verdadeiros, se você realmente se importa com ela, então precisa encontrar uma forma de ser honesto. Não necessariamente agora, mas eventualmente. Porque mentiras têm pernas curtas, e quando a verdade vier à tona, e ela sempre vem, será melhor que seja da sua boca." Naquele momento, como se convocada pela conversa, Mariana apareceu na entrada da sala de descanso. Ela hesitou ao vê-los conversando, mas seu Antônio acenou para ela se aproximar. "Mari, você chegou na hora certa. Estava justamente contando para o Léo sobre aquela vez que você salvou o hotel de uma crise terrível." Mariana corou. "Ah, seu Antônio, não foi nada demais." "Foi sim.
insistiu ele, piscando discretamente para Leonardo. Conta para ele sobre os executivos japoneses. Relutante, Mariana se sentou e começou a contar uma história que Leonardo nunca havia ouvido em nenhum relatório oficial. 2 anos antes, um grupo de investidores japoneses havia se hospedado no hotel durante negociações cruciais para expandir a rede Sterling para a Ásia. Na última noite, uma falha no sistema de ar-condicionado havia deixado toda a ala VIP sem refrigeração durante um calor insuportável. O gerente estava desesperado, contou Mariana. Os hóspedes estavam furiosos, ameaçando cancelar as negociações e processar o hotel. Mas eu lembrei que minha avó sempre dizia que o vento noturno do mar é mais refrescante que qualquer ar-condicionado. Leonardo ouviu, fascinado, como Mariana havia convencido a gerência a organizar uma ceia especial na cobertura do hotel, ao ar livre, com vista para o oceano. Ela pessoalmente havia ajudado a rearranjar todo o evento, trabalhando a noite inteira para transformar o que poderia ter sido um desastre em uma experiência cultural única e memorável. Os japoneses ficaram tão impressionados com a criatividade e o atendimento personalizado que não apenas mantiveram o negócio, como aumentaram o investimento, concluiu seu Antônio. E tudo começou com a ideia da Mari aqui. Leonardo estava chocado. Ele sabia sobre o sucesso das negociações com os investidores japoneses. Havia sido um marco na expansão internacional da empresa. Mas nos relatórios oficiais, o sucesso havia sido atribuído à excelência operacional da gerência e à infraestrutura superior do Sterling Atlântico. O nome de Mariana nunca havia sido mencionado. Você nunca recebeu crédito por isso? Rude perguntou Leonardo, sua indignação sendo mal contida. Mariana deu de ombros. Não era meu trabalho receber crédito. Era meu trabalho ajudar a resolver o problema. Mas não é justo. Você salvou um negócio de milhões e ninguém soube. Léo, você está exaltado demais, observou Mariana intrigada com sua reação. Como você sabe que o negócio valia milhões? Leonardo percebeu tarde demais que havia revelado conhecimento que Léo Silva jamais deveria ter. Seu Antônio o observava com um sorriso sutil, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Eu li sobre isso no jornal na época, mentiu Leonardo rapidamente. Disse que era uma grande expansão internacional. Mariana o estudou por um longo momento. Você tem uma memória muito boa para detalhes de jornal antigo, Léo Silva. Naquele instante, Leonardo compreendeu que sua situação havia chegado a um ponto crítico. Seu Antônio estava certo. A verdade eventualmente viria à tona. A questão era se ele teria coragem de controlá-la antes que ela o destruísse completamente. Mas olhando para Mariana, vendo a inteligência em seus olhos, a força em sua postura, a dignidade que ela carregava, apesar de nunca ter recebido o reconhecimento que merecia, Leonardo soube que não podia desistir. Não ainda. Ela merecia mais do que tinha recebido da vida. E se havia uma coisa que sua posição e recursos poderiam fazer, seria garantir que o mundo soubesse o valor real de Mariana Costa. O desastre chegou numa segunda-feira cinzenta, quando Leonardo acreditava que finalmente estava conseguindo equilibrar sua dupla vida. Ele havia passado o fim de semana planejando formas sutis de ajudar Mariana a receber o reconhecimento que merecia, quando tudo desmoronou de uma vez. A manhã começou com Dona Carmen chamando Mariana para uma conversa reservada. Leonardo notou a tensão no rosto da supervisora e o nervosismo crescente de Mariana quando ela voltou, visivelmente abalada. "O que aconteceu?" e perguntou Leonardo. Mas Mariana apenas balançou a cabeça, dizendo que preferia não falar sobre isso. A resposta veio 2 horas depois, quando o gerente-geral do hotel, Sr. Cardoso, apareceu pessoalmente no 11º andar onde eles trabalhavam. Era um homem que Leonardo conhecia bem das reuniões executivas, embora nunca tivessem conversado diretamente. "Mariana Costa?"
E disse Sr. Cardoso com uma frieza que fez Leonardo se encolher. Sim, senhor, respondeu Mariana, endireitando os ombros com a dignidade que Leonardo tanto admirava. Preciso que você me acompanhe. Há uma acusação grave contra você. Leonardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Que tipo de acusação? Sr. Cardoso nem se dignou a olhar para ele. Isso não é da sua conta, funcionário. Mas Mariana se virou para Leonardo e ele pôde ver o medo em seus olhos. Léo, me encontra na saída dos funcionários às 6, por favor. Preciso conversar com você. As próximas 8 horas foram as mais longas da vida de Leonardo. Ele tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Perguntou discretamente a outros funcionários, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Apenas que Mariana havia sido levada para a administração para um interrogatório. Quando finalmente a encontrou na saída dos funcionários, Mariana estava visivelmente abalada. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado, mas ela mantinha a cabeça erguida. Mari, o que aconteceu? Perguntou Leonardo, tomando as mãos dela entre as suas. Alguém me acusou de roubar joias de uma hóspede, disse ela com a voz trêmula. Uma pulseira de diamantes que vale mais do que eu ganharia em 10 anos de trabalho. Leonardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é absurdo. Qualquer pessoa que te conhece sabe que você jamais faria uma coisa dessas. A hóspede diz que só estiveram no quarto eu e você ontem de manhã. As joias desapareceram depois da nossa limpeza. Mariana olhou diretamente nos olhos dele. Léo, você pegou alguma coisa daquele quarto? A pergunta atingiu Leonardo como uma bofetada. Não pela acusação, ele sabia que Mariana precisava perguntar, mas pela realização de que sua presença havia colocado ela nessa situação. Se ele não tivesse estado lá, se não tivesse insistido em trabalhar naquele quarto específico, porque conhecia os hábitos da hóspede, Mariana nunca teria sido suspeita. Claro que não. Mari, você sabe que eu jamais faria isso. Eu sei, disse ela rapidamente. Desculpa ter perguntado. É que, Léo, eles me deram 2 semanas de suspensão sem salário enquanto investigam. Se não encontrarem as joias, vou ser demitida e ainda posso responder criminalmente. Leonardo sentiu o mundo girar ao seu redor. 2 semanas sem salário para Mariana significavam que ela não conseguiria pagar o aluguel nem os remédios da mãe. Uma demissão por justa causa a impediria de conseguir outro emprego no setor hoteleiro. E se a acusação resultasse em processo criminal, sua vida estaria arruinada. Tem que haver algo que possamos fazer, disse Leonardo desesperadamente. Câmeras de segurança, outros funcionários que estavam no andar. Eles já verificaram tudo. As câmeras do corredor mostram apenas eu e você entrando e saindo do quarto. Ninguém mais teve acesso. Mariana respirou fundo, tentando manter a composure. A pior parte é que eu preciso desse emprego, Léo. Minha mãe conta comigo. Não sei o que vou fazer. Naquele momento, Leonardo soube exatamente o que poderia fazer para resolver tudo. Uma simples ligação para seu pai, uma conversa de 5 minutos com o Sr. Cardoso e toda a investigação desapareceria. Mariana seria não apenas exonerada, mas provavelmente promovida. A hóspede seria discretamente convencida a encontrar suas joias em outro lugar. Mas fazer isso significaria revelar sua verdadeira identidade. Significaria admitir que havia passado meses mentindo para ela, fingindo ser alguém que não era, construindo um relacionamento baseado numa farsa gigantesca. Mari, disse ele lentamente, e se eu pudesse ajudar? E se eu conhecesse alguém que pudesse resolver isso? Ela o olhou com curiosidade. Como assim? Quem você conhece que teria esse tipo de influência? Leonardo abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. Como explicar sem revelar tudo? Como salvar ela sem destruir completamente a confiança que haviam construído juntos? Léo, você está me assustando. O que você não está me contando? Eles estavam parados na chuva fina que começava a cair. E Leonardo via nos olhos de Mariana uma mistura de esperança e medo.
Esperança de que ele pudesse ter uma solução, medo de descobrir quem ele realmente era. Eu não posso explicar agora, disse ele finalmente. Mas prometo que vou encontrar uma forma de provar sua inocência. Como, Léo? Como você vai fazer isso? A voz dela estava ficando mais alta, mais desesperada. Você é um faxineiro como eu. Que influência você poderia ter com a gerência do hotel? A pergunta ecoou no ar chuvoso como uma acusação. Leonardo percebeu que havia chegado ao ponto onde qualquer movimento seria catastrófico. Se revelasse a verdade, perderia Mariana para sempre. Se não fizesse nada, ela seria destruída por uma acusação falsa. E a pior parte era saber que se ele fosse apenas Léo Silva, realmente não haveria nada que pudesse fazer. A injustiça social que Mariana enfrentava, ser imediatamente suspeita, não ter recursos para se defender, depender da boa vontade de empregadores que não se importavam com funcionários individuais, era uma realidade brutal que ele nunca havia compreendido completamente até aquele momento. Olhando para Mariana tremendo na chuva, Leonardo enfrentou a verdade mais dolorosa de sua vida. Ao tentar conhecer o mundo dela, havia se tornado responsável por colocá-la na pior situação que ela já havia enfrentado. E agora precisava decidir se estava disposto a sacrificar sua própria mentira cuidadosamente, construída para salvar a mulher que amava mais do que a própria vida. Leonardo passou a noite em claro, caminhando pelo pequeno apartamento como um animal enjaulado. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Mariana destruído pela injustiça. Via as lágrimas que ela tentara esconder, ouvia o desespero em sua voz quando perguntara como um simples faxineiro poderia ajudá-la. Às 4 da manhã, ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não podia mais viver na mentira, não quando essa mentira estava custando a dignidade da mulher que amava. Mariana merecia a verdade, merecia justiça e merecia alguém disposto a lutar por ela, sem se esconder atrás de disfarces e identidades falsas. Leonardo ligou para seu Antônio às 5 da manhã, sabendo que o homem mais velho acordava cedo. Seu Antônio, preciso da sua ajuda, disse sem rodeios. Sobre a Mariana, sobre as acusações, eu sei que você desconfia de quem eu realmente sou. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu estava esperando essa ligação, menino. Então você sabe? Eu sei que você não é quem diz ser. E sei que se importa com a Mari mais do que qualquer homem já se importou. O resto, bem, isso você vai ter que me contar. Leonardo respirou fundo. Preciso que você me encontre no hotel em 1 hora. E preciso que confie em mim, independentemente do que descobrir sobre mim. Já confio em você. Léo, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. 1 hora depois, Leonardo estava no estacionamento do Sterling Atlântico, não mais vestido com o uniforme azul marinho de faxineiro, mas com um terno impecável que havia buscado em seu apartamento original. Seus cabelos estavam penteados, suas mãos limpas das calosidades que havia desenvolvido nos últimos meses. Parecia novamente o executivo poderoso que sempre fora, mas com algo diferente nos olhos, uma determinação que vinha do coração, não apenas da ambição. Seu Antônio o esperava perto da entrada dos funcionários. E quando viu Leonardo, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Meu Deus, murmurou o homem mais velho. Você é Leonardo Sterling, confirmou Leonardo. Herdeiro e futuro CEO da Sterling Hotels. E estou apaixonado pela mulher que vocês estão tentando destruir com acusações falsas. Seu Antônio balançou a cabeça, parte impressionado, parte divertido. Eu sabia que você era diferente, mas isso é uma surpresa até para mim. Seu Antônio, eu preciso salvar a Mariana. Mas quando eu fizer isso, ela vai descobrir que passei meses mentindo para ela. Vai descobrir que toda a nossa amizade, todo o nosso... O que quer que tenhamos construído juntos foi baseado numa mentira. Foi mesmo? E perguntou seu Antônio calmamente. Os sentimentos eram mentira? O carinho, o respeito, a forma como você a trata, isso tudo era falso? Não,
Isso é a única coisa verdadeira em toda essa situação. Então, talvez seja isso que importa. Leonardo passou as 2 horas seguintes no escritório do hotel, reunindo informações que apenas alguém com seu nível de acesso poderia obter. Verificou as câmeras de segurança pessoalmente, analisou os registros de funcionários, investigou o histórico da hóspede que fizera a acusação, e o que descobriu confirmou suas suspeitas. A mulher tinha um padrão de fazer acusações similares em outros hotéis, sempre mirando funcionários vulneráveis, sempre resultando em acordos financeiros discretos. Mas Leonardo sabia que apenas essas informações não seriam suficientes. Precisava de mais, precisava de uma prova irrefutável e precisava fazer tudo isso antes que Mariana sofresse mais humilhação. Durante o dia, ele observou de longe enquanto ela chegava para tentar negociar com a administração. Mesmo suspensa, Mariana havia vindo ao hotel para tentar provar sua inocência por conta própria. Leonardo a viu conversando com outros funcionários, procurando testemunhas, lutando com todas as forças para limpar seu nome. A visão de sua determinação apenas intensificou a resolução de Leonardo. Ela estava lutando sozinha contra um sistema que a desfavorecia desde o início, usando apenas sua integridade e sua coragem como armas contra acusadores poderosos que podiam destruir sua vida com uma mentira. No final da tarde, Leonardo descobriu a peça final do quebra-cabeça. As joias roubadas tinham sido vendidas pela própria hóspede 3 dias antes do roubo. Ele encontrou o recibo da transação nos registros do cartão de crédito dela, informação que conseguiu acessar através de seus contatos no setor financeiro. Era a prova que precisava. Mas usar essa informação significaria revelar recursos e influência que Léo Silva jamais poderia ter. Enquanto planejava sua próxima jogada, Leonardo recebeu uma ligação que mudou tudo. Léo, era a voz de Mariana claramente em pânico. Você pode vir ao hotel agora? Eles chamaram a polícia. Dizem que têm evidências novas contra mim. Leonardo sentiu o sangue gelar. Que tipo de evidências? Não sei, mas estão dizendo que encontraram as joias no meu armário, aqui no hotel. Léo, alguém colocou elas lá, eu juro que não peguei nada. Leonardo compreendeu imediatamente o que estava acontecendo. A hóspede, percebendo que sua fraude poderia ser descoberta, havia plantado joias falsas para solidificar sua acusação. Era uma jogada desesperada, mas efetiva. Maria, onde você está agora? Na administração. Eles estão esperando a polícia chegar. Léo, estou com muito medo. Se me prenderem, não vão prender você, disse Leonardo com uma convicção férrea. Eu prometo que não vão. Quando desligou o telefone, Leonardo sabia que havia chegado o momento da verdade absoluta. Não havia mais tempo para planos cuidadosos ou revelações graduais. Mariana estava a minutos de ser presa por um crime que não cometera. E apenas Leonardo Sterling, não Léo Silva, tinha o poder de impedir isso. Ele olhou-se no espelho do banheiro executivo, ajustou a gravata e se preparou para o confronto que definiria não apenas o futuro de Mariana, mas o destino de ambos. Era hora de parar de se esconder e lutar pela mulher que o havia ensinado o verdadeiro significado do amor. Leonardo Sterling atravessou as portas do Sterling Atlântico não mais como o faxineiro Léo Silva, mas como o herdeiro do império hoteleiro que um dia comandaria. Seus passos ecoavam com autoridade pelos corredores de mármore, enquanto se dirigia diretamente para a administração, onde sabia que Mariana estava sendo humilhada por uma acusação que ele tinha o poder de destruir. A sala estava cheia quando ele entrou, Sr. Cardoso, Dona Carmen, 2 policiais, a hóspede acusadora, uma mulher elegante de meia-idade com ar de superioridade, e Mariana, sentada numa cadeira no centro, como se estivesse sendo julgada por um tribunal. O silêncio foi instantâneo. Sr. Cardoso se levantou bruscamente, claramente chocado pela presença inesperada do futuro dono do hotel. Sr. Sterling, não esperávamos.
Quer dizer, ninguém nos informou que o senhor estaria aqui hoje. Mariana olhou para Leonardo com uma confusão absoluta. Ela viu um homem de terno impecável, com a postura confiante de quem estava acostumado a comandar. Mas havia algo familiar naqueles olhos, naquele sorriso nervoso. "Léo", sussurrou ela incrédula. Leonardo se virou para ela e naquele momento toda sua máscara empresarial desapareceu. Era apenas um homem apaixonado, olhando para a mulher que havia mudado sua vida para sempre. "Oi, Mari", disse ele suavemente. "Sinto muito por não ter te contado a verdade antes." A sala explodiu em murmúrios confusos. Dona Carmen parecia prestes a desmaiar. Os policiais se entreolharam sem entender o que estava acontecendo. Você é Leonardo Sterling?" Guido perguntou Mariana, sua voz misturando choque e uma dor profunda. "O dono do hotel?" "Futuro dono", corrigiu Leonardo, sem tirar os olhos dela. "E sim, eu menti sobre quem eu era, mas nunca menti sobre meus sentimentos por você." A hóspede acusadora tentou intervir. "Com todo respeito, Sr. Sterling, mas isso não muda o fato de que suas funcionárias..." "Senhora Beatriz Almeida", interrompeu Leonardo, sua voz agora carregada de autoridade glacial. "Ou prefere que eu use seu nome verdadeiro, Beatriz Santos, que já aplicou esse mesmo golpe em hotéis em São Paulo, Brasília e Salvador?" A mulher empalideceu instantaneamente. Leonardo se dirigiu aos policiais. "Oficiais, tenho aqui os comprovantes de que esta senhora vendeu as joias roubadas 3 dias antes de fazer a denúncia." Ele entregou uma pasta com documentos. "Também temos registros de que ela tem um padrão de comportamento fraudulento em estabelecimentos de luxo." Isso é impossível", gaguejou a mulher. "Impossível seria uma funcionária com 5 anos de ficha limpa de repente decidir roubar justamente na semana em que você chegou ao hotel", replicou Leonardo friamente. "As joias que vocês encontraram no armário da Mariana são falsas. Posso provar com os recibos de compra que você fez ontem numa loja de bijuterias baratas." Os policiais examinaram os documentos, enquanto a mulher tentava protestar. Mas suas mentiras desmoronavam uma por uma diante das evidências irrefutáveis que apenas alguém com os recursos de Leonardo poderia ter reunido tão rapidamente. "A senhora vai ter que nos acompanhar", disse um dos oficiais, direcionando-se à fraudadora. Enquanto a falsa vítima era conduzida para fora da sala, Leonardo se virou para enfrentar Mariana. Ela estava de pé agora, tremendo não de medo, mas de uma mistura complexa de alívio, raiva e dor. "Você mentiu para mim durante meses", disse ela, sua voz baixa, mas carregada de emoção. "Você me fez me apaixonar por alguém que não existia." "Mari, não!" explodiu ela. "Você me viu limpar banheiros, me viu passar vergonha, me viu contar meus problemas mais íntimos, achando que estava falando com um igual. E o tempo todo você era isso." Ela gesticulou para seu terno, sua postura, tudo o que representava o abismo social entre eles. Leonardo deu um passo em direção a ela. "Eu era e continuo sendo o homem que se escondeu debaixo da cama porque estava morrendo de medo de você descobrir quem eu era. Eu sou o homem que aprendeu com você que existe beleza na simplicidade, que existe dignidade no trabalho honesto, que existe um tipo de riqueza que não pode ser comprada." "Palavras bonitas", disse Mariana, lágrimas rolando por seu rosto. "Mas como posso confiar em você? Como posso acreditar em qualquer coisa que você disser depois de uma mentira tão grande?" Leonardo se ajoelhou diante dela, ali mesmo, na frente de todos os funcionários, na frente de seu futuro subordinado, na frente de qualquer um que quisesse ver. O orgulhoso herdeiro dos hotéis Sterling se ajoelhou diante de uma camareira, porque sabia que era o único gesto que poderia expressar a verdade de seus sentimentos. "Mariana Costa", disse ele, sua voz tremendo de emoção. "Eu não posso desfazer a mentira. Não posso voltar no tempo e ser honesto desde o primeiro dia.
Mas posso te prometer que, a partir de agora, nunca mais haverá segredos entre nós. Eu me apaixonei por você quando você riu das minhas trapalhadas. E desde então, cada dia ao seu lado me ensinou algo sobre ser um homem melhor. Ele pegou as mãos dela entre as suas. Você salvou este hotel com sua criatividade e nunca recebeu crédito. Você trabalha mais duro que qualquer executivo que eu conheço e ganha uma fração do que merece. Você tem mais sabedoria, mais coragem e mais amor no coração do que qualquer pessoa que eu já conheci. E se você me der uma chance, eu quero passar o resto da minha vida me certificando de que o mundo inteiro saiba o quanto você vale. O silêncio na sala era absoluto. Mariana olhou para baixo, vendo o homem poderoso ajoelhado aos seus pés, vulnerável e completamente entregue. Leonardo, disse ela finalmente, você me machucou. A mentira me machucou mais do que posso explicar. Eu sei, sussurrou ele. E vou passar o resto da vida compensando isso, se você me deixar. Mariana respirou fundo. E quando falou novamente, havia uma força nova em sua voz. Se formos tentar isso, vai ser nos meus termos. Eu não vou ser sua aventura com a mulher do povo. Não vou ser um troféu que prova que você aprendeu a ser humilde. Se você me quer de verdade, como igual. Leonardo sorriu através das lágrimas, que nem percebia que estavam caindo. Mari, você não é minha igual. Você é infinitamente superior a mim. E então ela fez algo que ninguém esperava. Mariana começou a rir. A mesma risada cristalina que havia conquistado Leonardo meses antes. A risada que transformava qualquer momento difícil em algo belo. Você continua sendo meio atrapalhado, sabia? Me disse ela, ajudando-o a se levantar. Mas dessa vez, pelo menos, tropeçou na direção certa. Quando Leonardo a beijou, ali mesmo na sala da administração, na frente de todos, foi como se o mundo inteiro fizesse sentido pela primeira vez. Era o beijo de um homem que havia aprendido que o verdadeiro amor não conhece fronteiras sociais. De uma mulher que havia descoberto que, às vezes, os príncipes encantados vêm disfarçados de faxineiros desajeitados. 6 meses depois, Mariana Costa Sterling, agora diretora de experiência do cliente da Sterling Hotels, ria enquanto contava para os filhos a história de como o papai havia se escondido debaixo de uma cama no dia em que eles se conheceram. E Leonardo, vendo aquela risada que havia mudado sua vida para sempre, sabia que havia encontrado a verdadeira riqueza que procurava, porque às vezes o amor mais verdadeiro nasce não de um primeiro encontro perfeito, mas de uma segunda chance de ser honesto sobre quem realmente somos. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Leonardo e Mariana tenha tocado seus corações tanto quanto nos emocionou ao contá-la. Para continuar esta jornada de histórias que celebram o poder transformador do amor verdadeiro, preparamos uma seleção especial de narrativas igualmente cativantes que vocês podem encontrar clicando aqui ao lado. Se esta história os fez acreditar que o amor pode superar qualquer barreira, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Todos os dias, trazemos histórias que exploram a beleza da vida humana em toda a sua complexidade. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários. Vocês acreditam que o amor pode realmente transcender diferenças sociais? Esperamos vocês na próxima história.